Olá pessoal, tudo bem? Ricardo Quirino, sou sócio e gestor da Ritor Consultoria, uma empresa especializada em gestão de pessoas e negócios. Como estão? Espero que todos estejam bem. E falando em consultoria e gestão de pessoas, eu gostaria hoje de falar algo que para mim, né, um pouco da experiência que eu tenho dentro de negócios, talvez o processo mais importante das empresas, que é o recrutamento e seleção. Por que, Ricardo, você está dando tanta ênfase ao recrutamento e seleção? Porque é o único motivo. Eu sou especializado em pequenos e médios negócios. E esses pequenos e médios negócios, quando eles erram na entrada do processo seletivo, eles não conseguem corrigir, porque não tem uma estrutura de avaliação, de processo de PDI, de desenvolvimento do colaborador, para corrigir esses gaps que não foram percebidos no processo seletivo. Percebe? Então é fundamental ser assertivo. Então ficou interessado? Fica aqui comigo que eu vou desenhar e explicar um pouquinho mais sobre a questão do recrutamento, ok? Vamos lá. Então, quando eu falo do processo seletivo, vamos pensar em duas frentes. A frente do candidato e a frente da empresa. A empresa, ela precisa ter muito claro qual que é a missão dela. Ela precisa ter muito claro quais os valores que ela tem. Qual que é eu sempre brinco assim, se a empresa fosse uma pessoa, qual seria a personalidade dela? A empresa tem uma personalidade, tem uma forma de se pôr, de se posicionar no mercado, qual que é o DNA daquele negócio. Então eu acho que as empresas erram muito nisso. Por quê, Ricardo? Por que elas erram tanto nisso? Porque elas ignoram, elas não percebem que existe uma cultura. Às vezes você olha para um candidato, ele é perfeito, mas quando ele vai entrar dentro do ambiente corporativo daquela determinada empresa, ele não fica. Por quê? Ele não se adequa à cultura, ele não se adequa ao jeito que aquela empresa trabalha, ele não se adequa ao jeito como que as coisas estão ali constituídas. Eu falo que cultura não tem certo e errado, tem aquela que dá resultado. Ponto. Perfeito? Então, a questão cultural é importante. Então, você avaliar as características da empresa, do negócio, né? E depois disso, as características técnicas que eu preciso desse profissional. Que habilidades, que conhecimento ele precisa ter. Precisa dominar Excel, precisa saber vender, precisa ser engenheiro, precisa ser diretor, já ter uma experiência, uma vivência administrativa. Enfim, aí vem as questões técnicas. Quando eu olho para um profissional hoje no mercado e vou buscar ele para uma empresa, o que nós olhamos aqui na Ritor? 3 frentes. Perfil psicológico, aplicamos testes, né, fazemos uma pesquisa por competência, aprofundamos um pouco na história. Para quê nesse momento? Para que possamos entender os comportamentos desse colaborador, como que ele é a dinâmica de vida dele versus as experiências de outros negócios, para ver se encaixa a cultura e o comportamento dessa empresa. Precisa se encaixar, certo? Então, o perfil psicológico, que esse perfil psicológico, ele impacta onde? Nos comportamentos, nas competências comportamentais, os comportamentos que esse colaborador tem dentro do ambiente familiar e como ele vai se comportar dentro do ambiente profissional. Por quê, gente? 85% das demissões hoje são feitas por quê? Por causa das questões comportamentais, não tem a ver com a técnica. Ele é engenheiro, mas o comportamento dele é horrível, é inadequado. Percebe? Aí ele é diretor, mas não tem habilidade com gestão de pessoas, com flexibilidade, com sensibilidade humana, com comportamento, que não sabe dar feedback. Percebe? Então, hoje, a maioria das demissões, 85% das demissões, são questões comportamentais. E aí, então, olhamos o perfil psicológico, olhamos quanto isso impacta dentro dos comportamentos dele, e aí olhamos para a terceira caixinha. Essa terceira caixinha tem a ver com as competências técnicas dele. Então fechamos esse triângulo: competência técnica, competência comportamental e o perfil psicológico. Olhamos dentro desse triângulo quanto ele está adequado a essa oportunidade de mercado. E claro, a competência técnica, a sua formação, a experiência que ele tem, o quanto ele está apto para executar aquela atividade tecnicamente e entregar um resultado. Percebe? Então essas 3 frentes são fundamentais, existem ferramentas, existem profissionais treinados para isso, a Ritor dispõe desse serviço,
Mas enfim, se você vai buscar um profissional, não deixe de olhar para esse triângulo, certo? Até o próximo vídeo.